Olá, eu sou Alexandre Nishida, professor do Departamento de Dentística da USP e coordenador da especialização em Dentística da ABO São Paulo. Eu vim hoje para falar sobre um produto muito interessante que é a resina composta Aura da SDI. A resina composta Aura é uma resina diferenciada em relação às demais do mercado, pois ela segue uma tendência mundial entre os produtos de restauração, que é a simplificação. A resina Aura é uma resina que tem somente 3 cores de esmalte e 8 cores de dentina, para realizar todo tipo de caso. Essa simplificação leva a uma economia muito grande no consultório, porque te possibilita não comprar tantas resinas para realizar qualquer tipo de caso onde você precise realizar um tratamento restaurador estético. Essa facilidade se deve a propriedades inerentes da resina, como autoopalescência, quantidade interessante de carga e também uma fluorescência que é parecida com a do dente humano. Um outro fator que possibilita isso é a possibilidade de trabalhar de uma maneira estratificada, possibilitando que a gente consiga resultados estéticos interessantíssimos com poucas cores de resina. Isso é uma tendência também porque todo cirurgião dentista tem dificuldade em fazer tomada de cor. Quem nunca errou uma tomada de cor, quem nunca fez uma restauração que ficou cinza, todo mundo já passou por essa situação clínica no dia a dia. Com a Aura, esse tipo de situação fica muito mais simples, porque quanto menos cores você tem, menos chance de você tem de errar. Vou mostrar aqui para vocês como esse kit é composto. O kit completo da Aura, ele vem com 3 cores de esmalte, a escala de cor de esmalte, a escala de cor de dentina e as cores de dentina, como eu disse, só 8. E nós temos aqui essa seringa verde, que é a Aura Bulk Fill. A Aura Bulk Fill é uma resina bulk, ou seja, ela é uma resina compactável para dentes posteriores e incremento único de até 4 milímetros. Isso é possível porque essa é uma resina, né, a tecnologia bulk é uma resina que tem uma baixa tensão de contração de polimerização. Isso permite que você faça uma restauração com incrementos de até 4 milímetros, realize a escultura, polimerize sem a preocupação com o fator C. Isso traz uma segurança e uma rapidez muito grande nas suas restaurações posteriores. Falando sobre como tomar a cor, nós temos aqui, né, uma escala simplificada, onde nós temos as 3 cores de esmalte e as 8 cores de dentina e a cor da bulk. A bulk é cor única. Você vai, após realizar profilaxia, após realizar uma limpeza nos dentes do seu paciente, você vai vir com a escala de esmalte e vai verificar qual é a cor mais próxima do esmalte do seu paciente na incisal, que é a região do dente do paciente onde nós temos a maior espessura de esmalte. Se você notar aqui, a Aura Bulk ela tem somente 3 cores de esmalte. Essas 3 cores de esmalte seriam esmalte 1, esmalte 2 e esmalte 3. Nossa, mas essa resina ela não é escala Vita, ela não é A1, A2, A3, não. Quando a gente simplifica um sistema de cores, o fabricante ele busca tornar mais intuitiva a tomada de cor. Quando você tem uma gama de cores muito grande, complica, dificulta a vida do dentista. A SDI pensou nessa simplificação e criou esmalte 1. É um esmalte mais claro, de alta opalescência, um pouquinho mais opaco. Esse esmalte é indicado para pessoas com dentes, pessoas mais jovens, pessoas que têm um dente mais claro ou, por exemplo, pessoas que realizaram clareamento. O esmalte 2 seriam para pacientes adultos, que tem ali um esmalte num tom mais neutro, que seria uma cor suavemente mais amarela, né? Um pouco mais translúcida. E o esmalte 3, um tom com uma alta saturação, levemente mais acinzentado, que seria para os pacientes idosos. Então fica muito fácil você determinar a cor do esmalte quando você vai realizar uma restauração. Esmalte 1, pacientes jovens ou com dentes clareados. Esmalte 2, pacientes adultos. E esmalte 3, pacientes idosos ou pacientes mais velhos ou que tem uma alta pigmentação dentária. Fica muito fácil tomar a cor assim. E a cor da dentina, você vai vir com a sua escala e vai chegar aqui na cervical do dente. Por que na cervical? Porque a cervical é a área onde o esmalte é mais fino, tem uma espessura mais delgada. E por essa espessura ser mais delgada, nós conseguimos enxergar a cor da dentina. Isso também torna muito fácil a tomada de cor. E se você notar aqui, nós temos
DB, que é dentina bleach, ou seja, dentina de dentes clareados. Nós vamos usar essa dentina em pacientes muito jovens ou naqueles pacientes que realizaram clareamento. Ou em um paciente em que eu gostaria de tornar o tom da restauração ou dos dentes que eu vou restaurar mais claros. Isso é muito comum em dentes anteriores. E depois, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6 e DC7. O que significa DC? Dentin chroma, ou seja, o chroma, a intensidade da dentina. Todas as dentinas da Aura, elas são baseadas no matiz A. Aí você vai falar, não, mas existem outros pacientes com matizes diferentes. Esse é uma questão que as pesquisas já mostraram que nós temos a matiz A em mais de 75% dos pacientes. Ou seja, a grande maioria dos pacientes vai se enquadrar dentro desse matiz que vai permitir com que você realize restaurações de maneira rápida e bastante intuitiva. Então, só repassando, a dentina você vai tomar na cervical com a escala de dentina e o esmalte na incisal com a escala de esmalte. Falando sobre a resina Aura, ela também na apresentação facilita para você distinguir dentro da sua gaveta de resinas, pois a seringa de esmalte é apresentada na cor branca e a resina de dentina na cor roxa. Então fica muito mais fácil você distinguir ela dentro da sua gaveta. Se você depois tiver a oportunidade de provar, você vai notar que a Aura é uma resina que tem uma consistência e uma maleabilidade muito boas. Ela não é o tipo de resina que fica peguenta, grudando na espátula. Ela é uma resina suavemente mais seca. Só que quando você começa a manipular, ela toma um certo escoamento e se adapta muito bem na sua cavidade ou nos dentes que vai receber a restauração. A Aura ela tem uma propriedade interessante que o esmalte dela foi feita com resinas com cargas microparticuladas, enquanto a dentina é nanoparticulada. Isso foi uma estratégia buscando conseguir um alto índice de polimento e uma alta resistência mecânica em cada um dos substratos, onde isso é mais interessante. Então nós temos aqui uma situação clínica corriqueira no dia a dia do consultório, que é uma fratura de classe 4 no incisivo central. Esse tipo de restauração é uma das que oferece o maior desafio restaurador no dia a dia do dentista, porque ela necessita um mascaramento da linha de união da restauração com o dente. E para isso nós fizemos aqui um ensinamento prévio, fizemos um mock-up, que é um molde para facilitar a construção dessa restauração. Então, se nós fôssemos trabalhar isso no nosso paciente, eu pegaria aqui a minha escala de dentina, veria na cervical qual é a cor mais próxima do dente do meu paciente. Aqui no manequim é a dentina 3, mas nós não podemos nos iludir porque o dente do manequim é tudo plástico, então ele é uma cor única, não oferece a realidade. E na incisal, qual seria a cor do esmalte mais próxima? Eu vou pegar por semelhança aqui do manequim o esmalte 3 e o DC3 para realizar essa restauração. Então, no nosso paciente pós tomada de cor, nós realizaríamos isolamento absoluto ou isolamento relativo. Aqui eu vou fazer uma proteção dos dentes vizinhos com isotape, somente para que o material restaurador não grude durante a nossa demonstração. Isotape ou algumas pessoas utilizam a fita veda rosca. A isotape ela é um pouquinho mais prática porque ela gruda e desfia menos. Então, está aqui o nosso dente protegido. Nós realizaremos o condicionamento com ácido fosfórico superete, mas como aqui é o plástico também, nós vamos dispensar esta etapa. E aí, nós vamos provar o nosso mock-up, levar em posição e, com a ajuda de uma espátula, vamos marcar qual é a área onde a nossa restauração, o limite da área que vai ser restaurada aqui no nosso mock-up. Só para que a gente não precise utilizar mais resina e ficar fazendo muito ajuste na palatina na etapa posterior. Realizado isso, nós vamos passar para o procedimento adesivo. Então eu vou aplicar o sistema adesivo sobre a minha estrutura dentária. Vou pegar uma gota de sistema adesivo, aplicar abundantemente. Toda aplicação de sistema adesivo, ela sempre deve ser realizada de maneira ativa sobre a estrutura dentária, e vou aplicar também o adesivo sobre a área do mock-up para que ele não fique saindo durante o processo de aplicação.
É interessante realizar uma evaporação do solvente com jato de ar do sistema adesivo e, posteriormente, realizar a fotopolimerização. Pós-evaporação, nós realizamos a fotopolimerização. Eu vou realizar a fotopolimerização com o RadPlus, fotopolimerizador da SDI, que tem 1500 mW de potência, um dos melhores fotopolimerizadores disponíveis no mercado. Para sistema adesivo, fotopolimerização de cada face por pelo menos 20 segundos. O Radi ele tem um sinal sonoro que apita a cada 10 segundos de fotopolimerização. E também vou realizar a fotopolimerização do adesivo colocado no mocap. Como o silicone ele pode ficar prendendo a resina, nós aplicamos o sistema adesivo mais para que seja mais fácil aplicar a resina sobre o mocap, não necessariamente nós estamos realizando adesão nessa região. Pronto. E agora vamos começar a estratificação. Essa primeira camada vai representar a nossa camada palatina do meu dente. Como vai ser a palatina? A palatina é constituída de esmalte. Então nós vamos trabalhar com Aura E3, esmalte 3, para realizar essa estratificação. Então eu vou pegar a minha resina, vou pegar aqui uma pequena fatia de resina e essa fatia de resina eu vou comprimir aqui contra o meu mocap. Essa compressão ela poderia ser com um pincel de borracha, com uma espátula mais delgada, mais fina ou, por exemplo, como algumas pessoas gostam, com pincel de pelo. Nós tínhamos delimitado aqui um limite para essa resina, né? Vamos tentar manter esse limite para que depois facilite a nossa remoção dos excessos. Eu estou trabalhando aqui no manequim que tem uma cor bastante amarelada, então nós estamos trabalhando com o esmalte 3, que seria o esmalte para quem tem dentes mais amarelados ou pessoas mais velhas. Pronto. Realizado isso, vou levar em posição o meu mocap, vou comprimir aqui com bastante força para garantir que tenha uma boa adaptação nessa região e vou realizar novamente a fotopolimerização. É uma resina de esmalte, portanto, 20 segundos para um incremento como esse é mais que suficiente. E aí, a separação aqui da nossa resina e eu já tenho o meu mocap. Não tenho mais necessidade dele ficar em posição porque toda a camada de esmalte já ficou presa sobre o meu remanescente dentário. Ocasionalmente eu posso, por exemplo, verificar que isso solta. Eu poderia completar aqui na região, na união, na interface entre restauração e dente, colocar, por exemplo, uma fina camada de resina Wave, por exemplo, que é a resina Flow da SDI, para só facilitar a coaptação nessa área e garantir essa união só na parte interna, tudo bem? Então, está aqui pronto o nosso gabarito de esmalte, eu vou manter aqui em posição, enquanto eu pego a nossa dentina, que nós vamos trabalhar, a dentina C3. Então, da mesma maneira, vou pegar aqui um pequeno incremento de resina. Dessa vez, nós vamos precisar trabalhar com um pouco mais de resina, porque a área de dentina que nós vamos utilizar é bastante grande e há uma preocupação aqui nessa região, que é, eu preciso garantir que essa dentina venha contra a área do bisel que nós realizamos previamente na cavidade, para garantir que eu tenho um mascaramento dessa linha de união. Então eu vou colocar aqui a minha dentina, vou utilizar uma espátula com um formato mais favorável para comprimir aqui a resina contra o meu dente. Então eu começo aqui o processo de compressão da resina, jogando a resina contra o meu remanescente dentário, sobre a linha de união. É interessante que quando eu coloco a dentina, eu já tenho que ter mascarada a linha de união na interface dente e restauração. Se essa interface não for mascarada quando eu uso o meu incremento de dentina, significa que quando eu colocar o esmalte que é mais translúcido, com certeza ela também não será mascarada. Então o momento é agora. Eu posso utilizar um pincel de pelo para facilitar aqui trazer a resina
contra a minha estrutura dentária para suavizar essa transição. O pincel de pelo é sempre uma alternativa bastante interessante para essa etapa. E se você notar, o tom da minha dentina conseguiu mascarar bem e eu já não tenho aqui a visão da linha de fratura original que existia. Isso é importantíssimo para que a gente consiga ter naturalidade na nossa restauração, ok? Então, agora aqui, obviamente no manequim não existe a presença de mamelos, de muito detalhamento de formação, mas nós podemos realizar, como em qualquer outra resina, pequenos detalhamentos, fazendo pequenos sulcos na área do meu manequim, na área da minha incisal, para poder fazer um detalhamento maior de características incisais presentes no meu dente. Lembrando que a dentina ela não deve chegar nem na mesial e nem na distal da minha restauração, pois essas áreas não têm presença de dentina, ela só tem presença de esmalte. Vou olhar por uma visão lateral para verificar se a espessura de dentina foi suficiente para garantir aqui a anatomia da minha restauração. Um dos erros mais frequentes, nós notamos que aqui falta um pouco de dentina nessa área, um dos erros mais frequentes que nós temos em restaurações é a restauração que fica acinzentada, e fica acinzentada porque você usa muito mais esmalte do que dentina para realizar a sua restauração. O ideal é que a gente utilize mais dentina do que esmalte. Então, eu vou colocar aqui um pouco mais de dentina para garantir essa anatomia e essa espessura que eu desejo no meu dente. Fazer um suave chanfrado na região incisal. Vou novamente verificar uma visão lateral de ambos os lados da minha restauração, para verificar se eu alcancei a espessura que eu desejava. Suavizar um pouco aqui a região da transição com o meu pincel. O pincel ele ajuda porque ele marca menos do que a espátula de resina composta e permite aí uma pequena texturização, apesar dessa região não ter essa necessidade. E vou realizar a fotopolimerização. A fotopolimerização ela precisa ser realizada em dentina por pelo menos 40 segundos. Lembrando que a dentina é uma resina de massa mais opaca e ela precisa ser opaca para conseguir mascarar o substrato. Dentes escurecidos, quando nós tentamos realizar restaurações com dentinas menos opacas, com certeza esse substrato vai aparecer, vai permitir a visualização da cor que está por baixo. Pronto. E agora eu já posso verificar aqui a presença, né, da dentina adequadamente. Não preciso mais do mocap porque agora eu tenho uma garantia de que o substrato do esmalte e da dentina vão garantir o posicionamento adequado da minha restauração. E então agora eu vou usar a minha camada final de esmalte. E é a camada final de esmalte que vai dar o brilho, que vai dar a opalescência da minha restauração. Nós vamos trabalhar novamente com a Aura Esmalte 3. Vou pegar aqui um incremento generoso de resina, porque é interessante trabalhar com excesso e depois nós somente retiramos esse excesso caso não seja necessário. E vamos trabalhar aqui com a estratificação dessa etapa que é o esmalte. E aí eu coloco o esmalte e vou jogando ele da região de substrato dentário contra o remanescente de restauração. Então eu vou apertando
comprimindo isso, já utilizando o remanescente dentário como uma orientação da anatomia do meu dente. E recortando todos os excessos desnecessários. Removo esse excesso. E agora eu posso utilizar também, por exemplo, o pincel para suavizar e texturizar essa transição. E com a espátula novamente, eu só recorto os excessos desnecessários na minha restauração. Os recortes dos excessos podem ser feitos com espátula fina, com um bisturi, a maneira que for mais adequada para a técnica que você gosta de trabalhar. Então, nossa restauração está basicamente pronta. Falta trabalhar somente a anatomia geral com acabamento e depois a anatomia secundária e terciária nos processos de acabamento e polimento. Mas nós conseguimos ver que essa restauração, antes mesmo de finalizada, com o auxílio aqui, ó, da espátula fina, ela já vai ganhando e já vai tomando um aspecto de alto brilho, de suavidade da superfície da restauração, o que mostra as propriedades interessantes do esmalte da Aura, que tem essa suavidade superficial que confere bastante naturalidade e beleza para a restauração final. Então, vamos realizar a polimerização de todas as faces do dente agora, por 20 segundos durante cada face. Importante uma boa polimerização na região proximal, para garantir ali uma polimerização adequada deste remanescente e posteriormente também para evitar a pigmentação da região interproximal, que é bastante comum quando nós trabalhamos com resinas compostas e não trabalhamos um bom acabamento interproximal para conseguir este resultado. Então, temos aqui a nossa restauração finalizada. Ela tem algumas áreas de excesso que nós vamos remover para poder realizar o processo de acabamento da restauração. Então, nós fizemos aqui um acabamento básico só para demonstrar, né, a capacidade de brilho que a gente consegue com a resina. Nós utilizamos pontas multilaminadas com um contrângulo multiplicador e espirais de borracha para realizar o polimento. Foi mais que o suficiente para conseguir aqui um brilho bem bacana na nossa restauração, um pouquinho de textura, um pouquinho de lóbulos de desenvolvimento, só para você poder ter uma ideia da capacidade da nossa resina Aura aí para os seus trabalhos restauradores. Tá ok? O mais interessante dessa resina é essa capacidade de mimetizar, né? A autoopalescência presente no esmalte da Aura, ela consegue causar um efeito camaleão que permite uma mimetização entre a estrutura dentária e a resina composta, que causa uma camuflagem da linha de união, permitindo com que você tenha um melhor efeito para fazer a gradação entre o que é resina e o que é dente, sem que isso apareça de maneira significativa na sua restauração. Pessoal, nós vamos aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês um caso clínico do dia a dia que foi realizado com a resina Aura. Esse paciente, um paciente pediátrico por volta dos seus 7, 8 anos, e o pai trouxe e ele disse: olha, preciso que você dê uma solução para essas manchas do meu filho, porque isso está trazendo muito bullying para ele na escola, ele está querendo mudar de escola, isso está causando problema na minha família, por favor, dê alguma solução. Quando nós temos um caso de manchamento dentário, em geral, nós pensamos em processos
conservadores. Esses processos conservadores seriam, por exemplo, microabrasão ou infiltração resinosa. Porém, isso depende da profundidade da mancha que o paciente tem. Se vocês observarem aqui, nós realizamos uma transiluminação. A técnica da transiluminação é onde nós utilizamos um fotopolimerizador, por exemplo, colocamos pela palatina do dente do paciente para verificar qual é a profundidade. Como que eu sei qual é a profundidade? Quanto mais escura a mancha aparece quando a luz atravessá-la, mais profunda é a mancha. E vocês podem ver na imagem que nós utilizamos a ponta de transiluminação do Radi Plus da SDI, que ela tem luz branca e ela cansa muito menos a nossa visão e permite uma transiluminação muito mais efetiva do que com a luz azulada. E quando nós fizemos essa transiluminação, nós verificamos que tanto o 11 quanto o 21 do paciente tinham manchas muito profundas. Em geral, nós não faríamos uma intervenção clínica em pacientes tão jovens. Só que essa situação do bullying estava atrapalhando a vida da criança, estava dificultando o seu convívio social. Então nós resolvemos intervir a pedido dos pais. Nós então prosseguimos com a tomada de cor. O paciente tinha um dente suavemente amarelado, nós optamos aí por uma dentina C3 na tomada de cor na região cervical com a escala da Aura e optamos por um esmalte 2 para a região para o esmalte. Se vocês notarem, não é possível testar isso na incisal do 11 e do 21, por quê? Porque eles estão com a mancha. Então nós testamos isso no 12, para poder verificar qual seria a cor mais adequada para ser utilizada. Se você notar, nós temos aqui uma situação onde nós colocamos um incremento do esmalte 12 sobre a incisal do dente 12 e colocamos o incremento da dentina C3 sobre a cervical do dente 11, que é a técnica que nós utilizamos, que nós preconizamos para fazer o teste de cor. Depois de utilizar a escala, a cor que nós achamos que é a mais compatível, coloca-se o incremento sobre a região avaliada, fotopolimeriza esse incremento e aí você joga um pouquinho de água para que você tenha a resina polimerizada, pois a resina durante a polimerização muda de cor, e também hidratada para que você tenha uma compatibilidade real da situação clínica. Realizado esse teste de cor, realizada a análise do caso, nós vamos prosseguir agora para a remoção dessa mancha. Vocês estão notando que aqui nós estamos utilizando não alta rotação, mas um contra-ângulo multiplicador para poder realizar essa remoção de uma maneira um pouco mais delicada e nós vamos fazer uma remoção que vai se limitar à área da mancha. Nós não vamos aprofundar isso para não prejudicar o dente do paciente. Nós utilizamos aqui uma técnica de condicionamento seletivo do esmalte, onde realizamos condicionamento somente do esmalte e na dentina nós vamos utilizar um adesivo autocondicionante. Fizemos a proteção dos tecidos adjacentes utilizando a fita de Teflon e também uma matriz de poliéster. E com o mocap nós vamos limitar a área onde a resina vai ser, para não aumentar a incisal, para não jogar acima da área da incisal do paciente. Nós então começamos a estratificação da dentina utilizando aqui uma espátula misura que coloca a espessura específica da dentina e depois fizemos a escultura dos mamelos seguindo a incisal do próprio paciente e depois a estratificação do esmalte. Realizado isso, fizemos também um polimento com discos de borracha e temos aqui o aspecto final do sorriso do nosso paciente, né? Toda a parte que era a mancha totalmente camuflada pela resina composta e o aspecto final do sorriso do paciente. Esse tipo de trabalho, que talvez algumas pessoas julgassem, tá, o paciente é muito jovem, vamos postergar, para o paciente, para a vida dele, teve uma grande diferença. E esse é o nosso papel como cirurgião dentista, fazer diferença na vida das pessoas, ajudá-las e indicar a terapia mais adequada para cada um dos casos. A resina Aura é um excelente material
que oferece propriedades óticas maravilhosas e que com certeza vai mudar a vida dos seus pacientes também. Bom pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre a resina Aura. A resina Aura é um material extremamente versátil, visto que essas propriedades ópticas que nós apresentamos, de alta opalescência, de uma opacidade interessante, de uma quantidade cromática limitada, mas que permite que você realize qualquer caso, oferece a você um dinamismo muito grande no seu dia a dia do consultório. Vai te permitir realizar restaurações muito mais estéticas e muito mais camufladas no substrato do seu paciente, o que vai trazer muito mais satisfação e muito mais lucratividade no seu dia a dia do consultório. Se você tiver receio de investir no kit completo da Aura, eu recomendo para você comprar somente a cor Esmalte 2 e a dentina C2 ou a dentina C3. Por quê? Esses são tons de resina que você vai poder utilizar para muitos casos no seu dia a dia. Seria mais ou menos o equivalente à cor A2 na escala Vita. Isso vai permitir que você experimente e uma vez que você tenha a oportunidade de manipular, de experimentar e de conseguir ganhar resultados reais no seu consultório, você com certeza se tornará um consumidor do kit completo da Aura. Essa é uma segurança que a gente oferece para vocês, porque com certeza você vai gostar dos resultados que você vai conseguir, porque é uma resina muito prática. Ressalto também a qualidade da Aura Bulk Fill, que é uma resina bulk que pode realizar incrementos de até 4 milímetros. Imagina realizar restaurações de dentes posteriores na metade, num terço do tempo que você realiza atualmente, porque você não vai precisar realizar técnica certificada. Essa aqui é uma resina de cor única, mas que te permite realizar restaurações estéticas posteriores com alta qualidade e com muita segurança. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo à disposição o meu e-mail da universidade, nishida@usp.br, caso você tenha qualquer dúvida em relação a este pequeno hands-on e esses termos que nós utilizamos hoje. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato, estamos à disposição e acompanhe aí os produtos da SDI na internet. Um grande abraço.